Lucas 23, 1. E levantando-se toda a multidão deles, conduziram Jesus a Pilatos. 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo ser ele mesmo Cristo, rei. 3. Pilatos, pois, perguntou-lhe: és tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: é como dizes. 4. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes, e às multidões: não acho culpa alguma neste homem. 5. Eles, porém, insistiam ainda mais, dizendo: alvoroça o povo ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. 6. Então Pilatos, ouvindo isso, perguntou se o homem era galileu. 7. E, quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. 8. Ora, quando Herodes viu a Jesus, alegrou-se muito, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava ver algum sinal feito por ele. 9. E fazia-lhe muitas perguntas, mas ele nada lhe respondeu. 10. Estavam ali os principais sacerdotes, e os escribas, acusando-o com grande veemência. 11. Herodes, porém, com os seus soldados, desprezou-o, escarnecendo dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. 12. Nesse mesmo dia Pilatos e Herodes tornaram-se amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. 13. Então Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo. 14. E disse-lhes: apresentastes-me este homem como pervertedor do povo, e eis que, interrogando diante de vós, não achei nele nenhuma culpa, das de que o acusais. 15. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar, e eis que não tem feito ele coisa alguma digna de morte. 16. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. 17. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. 18. Mas todos clamaram a uma, dizendo: fora com este, e solta-nos Barrabás. 19. Ora, Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, e de um homicídio. 20. Mais uma vez, pois, falou-lhes Pilatos, querendo soltar a Jesus. 21. Eles, porém, bradavam, dizendo: crucifica-o! Crucifica-o! 22. Falou-lhes, então, pela terceira vez: pois, que mal fez ele? Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. 23. Mas eles estavam com grandes brados, pedindo que fosse crucificado. E prevaleceram os seus clamores. 24. Então Pilatos resolveu atender-lhes o pedido. 25. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por causa de sedição e de homicídio, que era o que eles pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. 26. Quando o levaram dali tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. 27. Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais o pranteavam e lamentavam. 28. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas, e por vossos filhos. 29. Porque dias hão de vir em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. 30. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. 31. Porque, se isto se faz no lenho verde, que se fará no seco? 32. E levavam também com ele outros dois, que eram malfeitores, para serem mortos. 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. 34. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. 35. E o povo estava ali a olhar. E as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. 36. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre. 37. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.
38. Por cima dele estava esta inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. 39. Então um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. 40. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação. 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. 42. Então disse Jesus: Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. 43. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 44. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurecera. 45. E rasgou-se ao meio o véu do santuário. 46. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. 47. Quando o centurião viu o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. 48. E todas as multidões que presenciaram este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus, e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo estas coisas. 50. Então um homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, homem bom e justo. 51. O qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, e que esperava o reino de Deus. 52. Chegando a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. 53. E tirando-o da cruz, envolveu-o num panos de linho, e pô-lo num sepulcro escavado em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. 54. Era o dia da preparação, e ia começar o sábado. 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguindo a José, viram o sepulcro, e como o corpo foi ali depositado. 56. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram, conforme o mandamento.